Pessoal, vamos prosseguir aqui agora com essa quarta aula de cálculo. Como dito ao final da terceira aula, chegou o momento de falarmos de limite, agora com uma formalização. Mas nem por isso abandonaremos o que construímos, o que percebemos intuitivamente, tipicamente ali na disciplina de números e funções reais, certo? Essa é a nossa referência, né? Esse é o pré-requisito que vocês possuem no momento. Então, vamos aqui só falar das definições e primeiras consequências. Para uma aula posterior, falaremos sobre outras propriedades e principalmente de operações com limites. Então, como dito, aqui eu vou falar das definições de limites de funções e também ainda com a motivação geométrica, né? O fundamento para essa aula eu tirei das aulas 4 e 5 das notas do professor João Sampaio, isso do aspecto intuitivo. Então, servirá como uma boa ponte por aquilo que fizemos em números e funções reais. E o aspecto formal eu peguei lá do apêndice do livro do Serge Lang, que está na nossa bibliografia. Bom, há vários tipos de limite. Vamos falar primeiro do limite de uma função f de x quando x se aproxima de um ponto x0, certo? Representado aqui, até dando um tipo de expressão que você vai ver muito aqui, nessa forma laranja escrita. Vamos primeiro lembrar, né, como que se faz isso intuitivamente, como que você percebe esse fenômeno intuitivamente. Bem, aqui nós temos o ponto x0, e que não necessariamente é um ponto no domínio da função. Optei por fazer uma representação de uma função que está definida em toda reta, exceto possivelmente no x0. L aqui é o nosso pretendido limite, certo? Veja como é que acontece. Vou afastar aqui, dar uma mexidinha. Então, observe que seja por qual forma nos aproximarmos aqui do ponto x0, estamos, pelo menos nesse exemplo e na forma que eu representei, nos aproximando do ponto de altura L, da altura L ali no eixo Y, tá? Então, e aí não importa se isso estiver disponível, se você puder se aproximar pela direita, pela esquerda, ou qualquer outra forma de se aproximar, né, dentro do domínio da função, o que está acontecendo é uma aproximação também daquele valor, daquela altura L, tá? Vou colapsar aqui, ó, embora não ocorra em geral para limites, só para convencê-los mais ainda do significado disso. Tá? Esse é o aspecto intuitivo aí, de limite. Aproximando-se de x0, você se aproxima de um valor fixo L, não importando a maneira que você se aproxima dentro do domínio. Bem, então esse foi o aspecto intuitivo. Então vamos ver o que a gente consegue traduzir ou interpretar ou colocar de uma forma formal agora, né? Primeiro tem uma questão que é muito importante. Você tem que garantir que pode se aproximar do x0. Se o x0 estiver afastado do domínio, não poderemos falar de limite nesse sentido aqui, né, que usaremos no cálculo, de limite de uma função num ponto. Então, a primeira coisa que devemos garantir é que ele seja o que se chama de aproximável. Há várias maneiras de falar isso, vou usar essa porque está próxima da linguagem corrente. Então, ela vai se aproximar por pontos de f. Mas vamos ver o que significa isso quantificando. Tá? Significa que para cada delta maior do que zero, ou seja, cada distância maior, delta maior do que zero, há ao menos um ponto no domínio da função que está a uma distância inferior a delta do ponto x0. Essa é a primeira coisa. Então, você tem que ficar próximo ali do seu x0. Mas, isso não basta.
queremos que os pontos que aproximam x0 sejam diferentes dele. Sendo assim, essa desigualdade aqui será acrescida de mais uma. Então, para cada delta maior do que zero, vamos supor que há ao menos um ponto x no domínio de f que satisfaz essas duas desigualdades. Aqui, 0 menor do que o módulo de x menos x0, e o módulo de x menos x0 menor do que delta. Essa desigualdade acrescida aqui é a que garante que o x que está aproximando x0 é diferente de x0. Tá bom? Então, tudo bem. Então, já tratamos do tipo de ponto que faz sentido calcular o limite, sobre o qual faz sentido calcular o limite. Agora tem um outro aspecto que é assim, o papel do epsilon nessa conversa. Vocês vão descobrir isso tudo ao final. Eu quero explicar etapa a etapa o porquê de certos valores, certos números positivos escolhidos ali, mencionados na definição. Então, primeiro que a gente precisa é de uma maneira de regular isso que se convenciona chamar de aproximar-se do limite L, aproximar-se desse valor L. O que significa aproximar-se? Certo? A função se aproximar daquilo. Bom, primeiro, vamos ver como que a gente fala que está próximo. Dizemos que y está próximo de L, e aí com uma regulagem epsilon positiva, tá? Se a distância de y a L é menor do que epsilon. Certo? Para quem gosta, e eu acho que praticamente todo mundo gosta, de algo com apelo geométrico, isso é a mesma coisa de dizer que o y está no intervalo de extremos L menos epsilon, L mais epsilon. Né? Então você tem uma regiãozinha, né, um intervalinho ali em torno do L, onde o y pode morar. Bom, agora que você sabe que está próximo, com uma certa folga, um certo espaço, por assim dizer, você, para aproximar, realizar esse ato de aproximação, basta, entre aspas, espremer esse intervalinho, né? Encurtá-lo. Para isso você simplesmente mexe nessa regulagem do tamanho do seu intervalo. Então dizemos que a quantidade f de x, que é o que nos interessa no processo de limite, se aproxima de L, se para cada epsilon positivo vale essa desigualdade, que f de x menos L é menor do que epsilon. Mas não é isso sozinho, tá? Eu tenho que emendar um aspecto que eu explico com mais detalhes nos próximos slides. Isso para alguma escolha de elementos do domínio de f próximos de x0. Vamos dizer o que é essa escolha. Essa escolha significa que há um delta maior do que zero, tal que 0 é menor do que x menos x0, em módulo, que é menor do que delta. Né? Ou seja, também temos uma certa proximidade, para alguma proximidade do x em relação ao x0, certo? Sem tocar no x0, por causa dessa desigualdade, esse zero menor do que a distância de x até x0. Tá? Bom, resumindo, juntando todas as peças, né, que agora sim vai ter o sentido pleno disso. Dizemos que uma função, né, definida lá no seu domínio, tem como limite o número real L no ponto x0, se para cada epsilon maior do que zero há um delta maior do que zero, tal que vale isso, que f de x menos L, a distância de f de x a L é menor do que epsilon, contanto que tomemos pontos no domínio de f que estão a uma distância menor do que delta, sem que sejam eles o x0. Tá? Aqui cabe ressaltar, e isso vai aparecer bem aí nos exemplos, que esse delta ele dependerá de x0 e epsilon. Tá? Então é o delta que é escolhido. O epsilon você deixa arbitrário para fazer aquele processo de aproximação. Aí, entre aspas, o delta corre para acompanhar. Bom, então vamos ver como é que fica essas quantificações, né, se elas realmente ajudam a gente, se elas conseguem absorver, abarcar a nossa intuição.
Então, vou abrir aqui esse arquivinho, que também ficará disponibilizado para vocês. Muito bem. Aqui eu representei esse intervalo vermelho aqui, bem grosso, em torno do L, como aquele de intervalo de extremos L menos epsilon, L mais epsilon, tá bom? Então veja só, o que significa achar o delta? É achar esse intervalinho vermelho aqui embaixo, de modo que quando o x entra, né, aí para ajudar a reforçar esse aspecto dinâmico do processo, quando o x entra num certo intervalinho aqui em torno do x0, os valores correspondentes da função, os valores correspondentes da função também entram nesse intervalo ali em torno do L. Né? Então, de fato, a gente tem aí um processo, a maneira de garantir o funcionamento daquilo que nós percebemos intuitivamente. Então, funciona bem, é um pouco mais abstrato, mas vocês vão ver que, com o tempo, essa identificação entre o que você percebeu intuitivamente e o que é dado pela definição fica cada vez mais claro. Uma vantagem de podermos lidar com certas dificuldades que só a parte intuitiva não basta para resolver. Né? A parte intuitiva requer esse complemento da formalização para resolver certos conflitos ou certas dúvidas. Né? Ao contrário, a gente não iria se esforçar para fazer isso, né? Seria um masoquismo. Mas não é isso não, tá? Fiquem tranquilos. Então, feita aí essa intuição, visto que tudo bem, absorve o que a gente percebeu intuitivamente, prossigamos. Bom, como é recorrente, né, nas disciplinas, né, depois de uma definição, algo que de uma certa formalização, é interessante dar exemplos. Mas aí também não pegar o exemplo mais rebuscado, começar com um exemplo mais simples, para que você não se embarace com detalhes técnicos do próprio exemplo. Não é isso que nós desejamos. Nós desejamos destacar o que tem de novo. Né? O que tem de novo é o conteúdo da definição. Então, por isso é mais para eu me desculpar por ter pego um exemplo bem simples como esse, mas que também não deixa de ser importante, mas é mais simples, aí você pode pensar que está simples demais. Mas o propósito aqui é mostrar como começa a funcionar a definição na prática, tá? Então veja só. Então ali nós já temos a definição e pegamos essa função aí que já é bastante conhecida, a função f de x igual a x, para todo x no conjunto dos números reais, e afirmamos que o limite de x, quando x tende a x0, é x0. Tá? Vamos lá, vamos demonstrar. O que significa demonstrar? Significa que para um epsilon eu tenho que obter um delta tal que satisfaça as condições lá da definição. Né? Eu tenho que declarar, eu tenho que mostrar que é possível encontrar um delta. Nesse caso a coisa é mais simples. Então, dado o epsilon maior que zero, você toma o delta exatamente igual a epsilon. E daí você tem essa frase abaixo. Você nota que ela é completamente verdadeira. Que a distância de f de x a x0 é menor do que epsilon, se x está no domínio, e a distância de x até x0 é menor do que delta, que é justamente o epsilon. Né? Então você vê que na verdade é uma repetição da frase. Portanto, está demonstrado que aquele limite ali em cima é o nosso número real x0. Bom, mas aí, né, esse primeiro exemplo nos deixa bastante animados e gera uma certa impressão de facilidade, rapidez em lidar com isso, né? Não, a gente precisa pegar um exemplozinho um pouquinho mais elaborado para começar a entender agora a complexidade do que significa uma demonstração ali, entre aspas, por epsilons e deltas. Tá? Vamos pegar esse outro aqui, essa outra função, a x², também bastante conhecida.
limite de x quadrado quando x tende a x0 é x0 ao quadrado. Não importa aí o x0, tá? Então, esse número delta, ele é determinado por epsilon e pelo ponto x0. Isso eu falei quando dei a definição. Ainda assim, não tem problema se nós tomarmos esse delta menor do que 1. Por quê? Ora, eu quero algum delta, né? Se eu conseguir um delta e ele for maior do que 1, o mesmo processo vai funcionar para aqueles deltas menores do que o 1. Né? Então não há problema em pegar delta já razoavelmente pequeno. O razoavelmente pequeno aqui, menor do que 1. Isso não tem nenhuma inconsistência lá com a definição. Tá? Bem, prossigamos. Vocês vão ver por que disso por uma razão técnica. Agora, se a distância de x até x0 é menor do que delta, nós temos essas duas consequências aqui. Primeiro, vamos estimar o módulo de x. Módulo de x é módulo de x menos x0 mais x0. Certo? Tudo dentro do mesmo módulo, desculpe. Aqui aplicamos a desigualdade triangular para produzir essa, agora separar em duas parcelas. E a primeira parcela, como já foi declarado, é menor do que delta, então por isso que apareceu esse delta aqui. Já a segunda parcela fica como está, certo? O x0 aí ele é considerado um ponto fixo, um ponto fixado, então fica mais módulo de x0. Mas resolvemos começar a tomar os nossos deltas menores do que 1, então vale essa desigualdade aqui, onde eu tratei aqui principalmente do delta, tá? Tem o lembrete aqui para quem depois estiver apenas lendo esses slides e não acompanhando o vídeo. A segunda, que é essa aqui que é importante, que afinal, na definição, é preciso mostrar que esse cara é menor do que epsilon, para alguma escolha de delta. Então, vamos encaminhar. Esse módulo aqui se escreve como esse produto de módulos, tá? Porque módulo, produto dos módulos. Primeiro fator aqui, nós estimamos por delta, pois é isso que estamos fazendo logo no começo. E esse segundo camaradinho aqui é a estimativa que está logo acima. Tem um errinho aqui que eu deveria ter posto um 2x0 aqui, 2 módulos de x0. Mas vamos prosseguir. Então, 2 módulos de x0. Eu corrijo depois, as notas ficam corrigidas, só para não interromper o fluxo da gravação. Tá? Então, ficaria 1 mais 2 módulos de x0. Mas vamos prosseguir, isso aí vai ser relevante. Bom, aí nós temos o quê? Olha, nós queremos que esse x² menos x0 ao quadrado seja menor do que epsilon. Mas já sabemos que ele é menor do que esse valor, tá certo? Então basta eu tomar o delta, de modo que delta vezes esse 1 mais módulo de x0, que depois corrigirei como 1 mais 2 módulo de x0, como sendo de modo que o produto com esse número aqui de epsilon. E é isso que eu fiz aqui, ainda corri, mas chegamos ao resultado e aí está verificado agora o limite, que aquele limite de fato é x0 ao quadrado. Tá? De novo, com a ressalva de que aqui eu teria que colocar um 2, né? Fui afoito aqui e coloquei a estimativa assim. Tá? Nada demais. Eu vou deixar assim mesmo porque vocês próprios enfrentarão esse processo de ajuste da demonstração. Então você começa a fazer, aí faz um repassa, aí vê que você cometeu um pequeno engano, mas que ele não é essencial, não é assim algo que atrapalhe. Isso não atrapalha, então vou deixar assim. Perfeito? Então agora o que eu peço? Você tem que treinar isso, não é? Mas vamos treinar com coisas próximas e umas um pouquinho mais avançadas do que eu fiz, né? Sendo mais cuidadoso do que eu fui aqui, tá? Então eu peço que vocês façam esses probleminhas aqui. Demonstrem cada uma dessas identidades. O processo guarda muita similaridade com o que eu fiz há pouco.
As funções são diferentes, mas vocês já vão saber, pelo menos por 1 e 2, eu acredito que conseguirão fazer sem muito auxílio. O 3 e o 4 não tem problema alguma em procurar auxílio aí dos monitores, tutores e professor para resolvê-los, tá? Estamos esperando vocês com as respostas e também com uma discussão que propicie que você depois faça exercícios parecidos com esse, tá? Chance de treinar você terá bastante aqui, tá bom? Perfeito. Então, agora, do que a gente viu nesses 2 exemplos, no primeiro exemplo, o delta ele pode ser escolhido independente do x0. Você viu que a gente tomou delta igual a epsilon e não fez menção alguma ao x0. Já para o segundo, a conta foi um pouco mais um pouquinho mais extensa e você viu que houve uma necessidade de incorporar uma contribuição do x0 para a determinação do delta, né? E eu digo, esse é o que você deve esperar em boa parte das demonstrações, certo? E o primeiro tipo, onde o delta só depende do epsilon, ganha uma caracterização que mais à frente a gente vai esclarecer. Essa é uma qualidade, é um extra aí que ajuda bastante em certas questões do cálculo. Mas vamos deixar assim e depois a gente faz refinamentos do que apresentamos aqui. Tá? Então tá. Aí tem uma questão, né? Será que o limite é uma coisa bem definida? Se você vai calcular o limite de uma função, 2 pessoas seguindo aquela definição sempre chegam, quando existe, né? Sempre chegam ao mesmo valor de limite, né? Às vezes por alguma questão, por alguma técnica diferente, técnicas variadas, poderiam produzir resultados distintos, não é? Bom, isso ainda bem não é verdade, né? E aí eu faço esse preâmbulo aí para um resultado que será apresentado logo a seguir. Então é curioso que, mesmo usando apenas uma porção dos pontos do domínio, o limite fica inalterado. Ou seja, se você, vamos lá, você fez tem lá, você verificou que o limite é L usando a definição. Mas, por alguma razão, entre elas comodidade de conta, às vezes usando um certo subconjunto fica mais fácil fazer cálculos, você resolve partir para o cálculo de limite, mas agora aproximando o x0 apenas por pontos desse subconjunto S aí. Certo? Será que isso gera algum problema? Vai dar uma modificação no valor do seu limite? Bom, isso é o conteúdo aí dessa proposição 4.5 que eu retirei ali do Lang, do apêndice do Lang, está lá na página 337 da edição lá de 1970. Né? Então, está aí o enunciado. Seja S um conjunto de números arbitrariamente próximo, o S é arbitrariamente próximo de x0, e seja S' um subconjunto desse S, também arbitrariamente próximo de x0. Seja f uma função definida ali em S, tá? Por exemplo, S já toma como domínio, tá? Na nossa definição aqui. Se o limite da função é L quando tomamos pontos de S, e ele é M quando tomamos ponto de S', então não tem chance. Os dois são iguais, certo? E aí tem um resultado interessante, e por isso eu dei o nome dessa seção de unicidade. Uma consequência, um resultado particular disso é que o limite é único. Tá? Então, é uma coisa está bem definido aí o limite. Então, vamos lá para a demonstração. Dado o epsilon maior do que zero, existe um delta1, tal que para todo x pertencente a S, com essa desigualdade, tem-se que f de x está a uma distância do L inferior a epsilon sobre 2. Tá? Isso é porque, por hipótese, existe o limite quando tomamos pontos x dentro de S. Essa desigualdade aqui ainda vale quando tomamos pontos em S'.
pois, afinal, os pontos em S' são também pontos de S. Retorne ao enunciado se necessário, tá? Mas agora, vamos lá, vamos criar agora a história dos pontos ali de S'. Foi mencionado que o limite para os pontos de S' é M, né? Então, vamos traduzir isso na forma da definição. Existe um Δ2, tal que para todo x pertencente a S', com essa desigualdade aqui, se tem que f de x está a uma distância inferior a epsilon sobre 2 do ponto M. Perfeito. Então, tá. Então, que fique registrado. Para os pontos de S', valem essas duas desigualdades, simultaneamente. Mas com uma ressalva, tá? Temos que escolher agora um delta de modo que funcione para as duas, tá? Então, é isso que faço a seguir. Se você tomar o delta como sendo o mínimo de delta 1 e delta 2, e o x cumprindo essa desigualdade agora com o delta, o x menos x0 também menor do que delta, implica que ele é menor tanto de delta 1 quanto delta 2, dado que o delta é o mínimo dos dois, certo? Se ele é o menor do que o mínimo, ele é menor do que os dois caras que você usou para determinar o menor delta, tá? Então, aí, vamos lá, procedendo a um truque já que vai ser usado muitas vezes aí, né? Ó, que o módulo de L menos M, você coloca aqui, soma e subtrai o f de x aqui dentro, aplica a desigualdade triangular e usa que essa primeira parcela e essa segunda parcela dentro de S' são estimadas por epsilon mais 2, epsilon sobre 2, epsilon sobre 2, o que dá epsilon. Então, nós temos que o L menos M em módulo é menor do que todo o epsilon positivo. Certo? Foi isso, ou menor ou igual, para ser mais preciso. Menor ou igual que todo o epsilon positivo. Bom, qual que é o número real não negativo que tem essa propriedade? Esse número tem que ser o zero, né? Então, a partir desse fato, chegamos então que L é igual a M, que era o que desejávamos demonstrar aí no teorema. Tá bom? Ok. Aí você fala, pô, legal, a proposição já tem uma finalidade, assim, de dizer que o limite está bem definido. Uma outra coisa que, no momento que vai aparecer, eu espero que apareça em breve, é que a gente pode optar por algum subconjunto de S para fazer o cálculo do limite. E esse subconjunto tem alguma vantagem para calcular o limite que o conjunto inteiro não tem, que o conjunto total seja mais complicado de fazer esse cálculo. Nem elaborei exemplo disso ainda, porque eu acho que iria sobrecarregá-los. No momento, vamos ver um uso bastante interessante desse resultado, né? Então, o resultado fala o seguinte, olha, se você tem o limite, não importa a maneira com que você se aproxima de x0 dentro do seu domínio, certo? Então, você pode escolher qualquer maneira, contanto que você se aproxime do x0, né? Então, tem o limite, qualquer outra maneira de se aproximar do x0, produzirá sempre o mesmo limite, tá? Então, vamos lá. Considere essa função aqui. Isso, deixa eu antes de melhor. Então, você vê assim, se os limites por subconjuntos de pontos ali do seu domínio F, dois subconjuntos distintos, produzirem limites distintos, é sinal de que o limite mesmo, conforme definimos, ele não existe para essa função e esse ponto, tá? Olha o exemplozinho que eu vou fazer aqui. Considere a função aqui da reta na reta definida por isso. Ela é x, se x for menor do que 2, se x quadrado, se x for maior ou igual a 2. Tá? E aí eu vou tomar e aqui o ponto de interesse, o nosso x0 vai ser o número 2. Seja S o conjunto dos números que são menores do que 2 e T daqueles que são maiores ou iguais a 2. Então, são dois subconjuntos do domínio que estão suficientemente próximos do número 2. Um deles até contém o 2. Então, vamos lá. Temos que, por um lado, o limite de quando x se aproxima de 2. Para pontos de S, a gente usa a lei da função quando estamos sobre S. Ali é x.
Veja, está escrito logo ao lado. Tá? Para os pontos, o que já vimos é dar o limite, tem o limite igual a 2. Para os pontos no conjunto T, a nossa função tem valor x². E já vimos, né, que o limite nesse caso é simplesmente pegar o quadrado de 2. Ora, essas duas maneiras, você produziu aqui, com esses subconjuntos, dois limites distintos para a sua função, né? Um limite à direita e um limite à esquerda. Então, pela proposição, esse limite não existe. Tá? Então, a proposição aí, ela tem esse apelo, essa primeira aplicação forte para determinar a não existência de limite, né? Então já fica claro, tem funções que não têm limites em um determinado ponto. Chega o caso de ter função que não tem limite em ponto algum. Mais adiante a gente vê. Muito bem. Aí tem, você vai encontrar em vários livros de cálculo também o tema de limites laterais. Mas se você ler cuidadosamente o que fizemos há pouco, baseado aí na proposição, você nota que o limite à direita, por exemplo, é simplesmente você aproximar o seu x0 por pontos do domínio da f que são maiores do que x0, certo? Mas você só vai fazer se ele for aproximável por esses pontos, tá? Se ele estiver isolado dele, você não fala disso. Se x0 for aproximável por pontos que são menores do que x0 e ainda estão no domínio da f, então falamos aí do limite quando restritos a esses pontos, simplesmente como limite à esquerda, tá? E tem essas anotações aqui que às vezes confundem um pouquinho, esse mais para dizer que para denotar limite à direita e esse menos para denotar limite à esquerda, tá bom? E aí uma coisa que é interessante, que também é recorrente em vários textos de cálculo, se x0 é aproximável à direita e à esquerda por pontos no domínio, nós temos esse resultado aqui, né? Que o limite ele existe é L, sem somente C, os limites laterais existem e ambos são iguais a L. Tá? O que você nota que é basicamente o que a gente empregou lá no nosso exemplo, só que agora, né, a gente já tem uma linguagem aí para falar do exemplo. Tá? Então, pode reler o exemplo. Ele é um caso onde os limites laterais, até que eles existem, só que eles são diferentes. E daí não tem como existir um limite total, digamos assim. Agora, como essa formalização de limite veio para cobrir certas lacunas, né? Enquanto fazíamos lá o cálculo de derivadas, cabe aí, né, volta e meia, retornar, né, ver o que fizemos, como que isso se relaciona com o que a gente viu ainda informalmente sobre derivadas, né? Informalmente porque a gente estava se baseando em pressupostos assim, não demonstrados sobre limites. Veja, lembra que a derivada ela é definida por um limite. Então, tá aí, é razoável que se espere uma aplicação aí do que fizemos para a derivada. Coloquei isso até como proposição porque esse exemplo ele é importante, ele é simples, mas é muito importante. Tá? Então eu coloquei como proposição. A função módulo de x não possui derivada no ponto zero. Então, né? Veja só. Então, seguindo aí, né, nesse ritmo, nesse contexto que a gente está, então bastaria demonstrar que esses dois limites, esses limites laterais aí não são distintos, ou ao menos não existem, tá? Mas a existência deles não vai ser problema. O problema mesmo é que eles não são iguais, são diferentes, tá? Então aqui usando o delta positivo e aqui o delta negativo. Veja só como é que se faz. Se eu fizer o limite quando o delta se aproxima de zero positivamente, ou pela direita de zero, eu tenho que esse módulo aqui é simplesmente o delta.
né? Bom, zero evidentemente se anula, não aparece mais a expressão, e aí fica delta sobre delta, o limite disso dá 1, sem dúvida aqui, né? Por outro lado, se eu me aproximo de delta do zero negativamente pela esquerda, então o módulo, que foi até repetitivo, né? Mas o módulo, esse módulo agora vira menos delta, e daí fica o limite de menos delta sobre delta, o que vai dar menos 1. Então os limites laterais nesse caso, eles existem, mas são distintos. Portanto, o limite original, ou o limite total, vamos chamar assim, não existe. Então não existe a derivada no ponto zero.